informação. Entrevista Difusora 95. Entrevista desta sexta-feira, professor Flávio Rodrigues Duarte. Ele é professor de Educação Física, do curso de Educação Física aqui do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, nosso Unicerp. Professor Flávio, prazer recebê-lo aqui na 95. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer receber o convite de vocês para estar falando de um tema tão importante que é a atividade física. Professor, antes da gente começar a falar sobre a importância dos exercícios, das atividades físicas, o que você pode falar sobre o curso de Educação Física aqui do nosso Unicerp? Olha, o que eu posso falar é que a gente tem um curso excelente, né, uma estrutura física muito ampla que atende todas as necessidades para desenvolver as atividades necessárias para o aprendizado e desenvolver as habilidades necessárias para o futuro do mercado de trabalho do aluno, né? Já tem bastante tempo o curso e a cada ano ele fica mais sólido, né, com relação à pesquisa, ao conhecimento e formando bons profissionais aí para atuar no mercado de trabalho. A procura está sendo grande todo ano pelo nosso vestibular de Educação Física? Sim, é um dos cursos que mais está tendo procura, né? Tendo em vista que a parte de cuidar do corpo hoje está tão em alta e em evidência, né? Hoje nós temos lá uma pista de atletismo, não é isso? Lá no Unicerp. Sim, tem um campo de futebol. Então tem uma estrutura grande, né, para aí os profissionais. Sim, a gente tem pista de atletismo, né? Tem o campo de futebol, a gente tem uma sala de musculação, a gente tem os laboratórios extremamente estruturados para poder fazer as práticas, né? E quem procura o curso de Educação Física sabe que o leque para entrar no mercado de trabalho é amplo, é enorme, né? Sim, hoje a gente tem tanto a área educacional, que as pessoas procuram para ir para a área da docência, né? Para trabalhar em escolas, ou a parte de bacharelado aí, que ela vai ampliar muito mais o leque, né? Trabalhando em academias, escolinhas, enfim, uma variedade de opções de trabalho. Legal. Então vamos falar sobre a importância dos exercícios feitos de uma forma correta, professor. Sim, esse é um detalhe muito importante, né? Se sabe-se hoje que movimentar o corpo é de suma importância, né? A gente tem que tentar quebrar esse comportamento que a gente chama de comportamento sedentário e se movimentar de qualquer forma. Mas quando se trata de exercícios físicos, é extremamente importante a boa orientação. Aí onde entra o profissional de educação física mesmo, aquele profissional formado na área, né? Que passou por todas as disciplinas estruturantes do curso, né? Que vai poder te orientar de uma forma correta sobre esses exercícios. Professor, até em encontro ao tema do programa de hoje, o fato de uma pessoa sentar-se demais ou exercitar-se de menos, existe prejuízos para a saúde? Esse é um tema que está sendo focado hoje na atualidade em virtude da mudança da nossa sociedade, né? Hoje a tecnologia, os meios de comunicação, eles estão muito mais acessíveis a nós, né? Se a gente for perguntar assim para as pessoas, o que você faz a primeira coisa quando você levanta? Todo mundo pega o celular, né? Então, certeza vai pegar o celular no primeiro momento. Então essa facilidade, essa tecnologia que não foi entregue, foi benéfica por um lado, mas por outro lado acabou trazendo prejuízos para a saúde. As pessoas cada dia mais estão em comportamento sedentário. A gente fala de comportamento porque ele pode ser modificado a partir do momento que a pessoa modifique os seus hábitos e comece a gastar mais energia, né? E o que nós estamos percebendo com as pessoas, que as pessoas têm ficado muito parte do seu tempo sentadas. Então tem estudos mostrando hoje, estudos longitudinais, que com o passar do tempo, à medida que as pessoas ficam nesse comportamento sedentário, prejuízos à saúde acontece com essas pessoas, né? Então existem estudos de associação, por exemplo, de relacionamento de comportamento sedentário com alguns tipos de câncer, com doenças cardiovasculares, com diabetes. E o que tem sido proposto é justamente as quebras desses comportamentos para poder minimizar a longo prazo esses prejuízos à saúde. O que você pode orientar esta pessoa que trabalha 4, 5, 6 horas sentada, ainda não começou a praticar o seu exercício físico? Tem que fazer o quê? É isso aí que os estudos estão mostrando. Existem vários tipos de estudos propondo que as pessoas, por exemplo, que trabalham mais de 4 horas, 5, 6 horas sentado, o simples fato dela levantar e fazer algumas atividades, por exemplo, vez ela ter impressora próximo à mesa de escritório, ela sair do local que ela está e ir até a impressora numa outra sala e voltar, ela já consegue metabolicamente utilizar alguns substratos energéticos que ela não utilizaria sentada.
né? Outros estudos já propõem que a pessoa, às vezes, em algum determinado período, a cada 20 minutos, por exemplo, ela levante da cadeira e faça alguns movimentos de agachamento, sentar e levantar da cadeira. Então, existe uma infinidade de alternativas de movimento do corpo que podem minimizar esses prejuízos para a saúde. É claro que eu tenho que deixar bem claro que isso não deixa de lado a obrigatoriedade que nós temos de praticar um exercício físico. O que eles estão mostrando nos estudos é que as pessoas têm ficado tanto tempo nesse comportamento que não estão se movimentando, que passem a se movimentar mais, né? Pessoa hoje, eu não quero procurar uma academia. Hoje nós temos aqui na cidade várias praças da saúde, tanto na cidade como na zona rural. Eu quero fazer o meu exercício em casa. O senhor aconselha ou não? Hoje a gente tem esse leque de oportunidades para poder estar fazendo um exercício físico. O que a gente precisa ter de entendimento é que a gente tem uma diferenciação entre a atividade física e o exercício, né? A atividade física é todo aquele movimento que você utiliza e que gasta o energético além do repouso. Então você vir trabalhando, caminhando, você andar de bicicleta, fazer tarefas do dia a dia. O exercício físico já é algo mais planejado, específico para aquela pessoa, né? O ideal mesmo é que as pessoas elas passassem, realmente fizessem essas avaliações iniciais, principalmente, primeiro, nada substitui os exames, né, para um médico, para saber, principalmente pessoas que estão extremamente sem fazer nada. É o primeiro passo. O primeiro passo. Eu acho que se a pessoa está muito tempo sem fazer nada, ela tem que partir para isso. Bom, como é que eu tô? Faz um check-up geral. Como é que tá meus exames de sangue, né? Tô muito tempo sem fazer, tô muito fora do peso. Estou obeso. Tô comendo, né, carne vermelha demais. A carne vermelha, principalmente aquela gordurinha que vai junto com a carne vermelha, né? Então eu acho que o primeiro momento é você saber como é que estão os seus exames médicos. A posteriori, o que você tem que fazer? Aí, realmente, existe essa oportunidade que você tem dos aplicativos, o YouTube. E se você realmente for fazer uma prática sozinho, se você não tem como ir para uma academia e ter essas orientações, que você comece de forma bem devagar. Então, o que é o limite? É aquilo que você se sente confortável, né? Que você comece a fazer e você não comece a sentir, por exemplo, falta de ar. Então, quer dizer, é um sinal que você está extrapolando um pouco a intensidade do exercício para você. Você não sabe o que está acontecendo. Então, o ideal é que você comece bem devagar os seus exercícios. Independente da atividade física do exercício, o horário adequado para praticá-lo? O horário ideal para praticar é aquele que a pessoa se sente bem. Por exemplo, eu particularmente prefiro treinar de manhã. Existem pessoas que acordam de manhã e não se sentem bem. Tem pessoas que preferem treinar no período da tarde ou da noite. É evidente que nessas altas temperaturas ao qual nós estávamos passando, né? A umidade do ar extremamente baixa e que causa um risco para a saúde, realmente não tem condições de você exercitar ao meio-dia, né? Então você tem que se hidratar mais e procurar uns períodos mais frescos do dia, no início da manhã ou no final da tarde. Você falou sobre a procura por um médico, que é o primeiro passo, um profissional da área de educação física, e com relação também às refeições para quem vai praticar aí o seu exercício. A refeição ela é uma hora destinada já ao nutricionista, né? Mas é claro que existem algumas orientações que a gente pode passar, mas não é na nossa área. É saber que você tem que fazer uma distribuição interessante de alimentos ao longo do dia, né? Por exemplo, comer bastante frutas, verduras, né? Evitar excesso de alimentos muito gordurosos. Esse tipo de alimentação ao longo do dia é interessante. Mas se você quiser uma coisa mais específica, aí realmente tem que ser um nutricionista para poder te fazer as suas orientações. O profissional de educação física não tem habilidade para estar prescrevendo dieta. Mas eu vou começar uma atividade física, eu tenho que ter alimentado primeiro. Ah, sim, não. Não é isso? Isso. Não, esse tipo de orientação sem problema. Algum dos erros que acontece é assim, as pessoas às vezes querem começar a treinar e pensa, eu quero perder peso. Aí começa a restringir muitos dos alimentos e começa a não comer nada. Não, a pessoa tem que se alimentar, o ideal é que se alimente aí de 1h30, né, 2 horas antes da atividade. Por exemplo, alimentos à base de carboidratos, que serão as massas, né, mas massas boas, né? Uma quantidade X de proteína, que seriam as carnes, os ovos, né? Derivados do leite, queijo, enfim. Esse tipo de alimentos são bem-vindos aí antes do treinamento, né? Mas beber bastante líquido. E beber bastante líquido, principalmente durante e após a atividade, né? Isso. Com relação a quantas vezes que eu posso praticar um exercício físico, fazer uma atividade física por semana? Tem sim, 3, 4... Quando você pega... se você pensar no nível de atividade física, que essas atividades normais, elas têm que ser feitas todos os dias, 7 vezes.
Quando você pensa em exercício físico, hoje a gente tem uma pirâmide do exercício físico, né? A base da pirâmide, ela relaciona essas atividades físicas do dia a dia, são as atividades que você faz, que ela tem que ser a base da pirâmide. E subindo a pirâmide, eles colocam que você tem que fazer exercícios aeróbicos aí. Que são o quê? As caminhadas, as corridas, natação, né? 3 a 5 vezes por semana. Subindo a pirâmide, aí eles colocam os exercícios de força, de flexibilidade, que vão estar aí 2 também a 3 vezes por semana. E no topo da pirâmide seria o comportamento sedentário, que é o que a gente não deve praticar de forma alguma. Só que, infelizmente, o que nós temos hoje é uma inversão dessa pirâmide. As pessoas estão muito mais em comportamento sedentário do que praticando atividade física. Eu vou sair para uma caminhada, pela manhã ou que seja à tarde. O alongamento, a importância de se alongar antes deste exercício. Isso é uma outra teoria que tem sobre alongamento. Eu alongo antes ou depois, né? Esses alongamentos estáticos, sem muita amplitude, não tem problema nenhum. Ele não vai te trazer nenhum malefício, né? Mas dependendo do treinamento que você fazer, é ideal que você faça um aquecimento prévio e depois você faça realmente um aquecimento muito mais de mobilidade articular, aquecendo essas articulações, porque o músculo em si ele já vai aquecer com a atividade cíclica, né? Que seria, por exemplo, uma caminhada em baixa intensidade, né? E depois você alongar mesmo as articulações, porque é o risco de lesão. Com relação ao tempo de caminhada, 30 minutos, 40? Qual que é esse tempo? A literatura fala hoje que o ideal, o mínimo de atividade aeróbica é de 20 minutos. O mínimo, né? Aí depois, mediante que o condicionamento do indivíduo vai melhorando, ele vai mexendo em algumas variáveis. Ele aumenta o tempo, né? Que é o volume do treino. Ou ele, depois que ele aumentar o volume, ele começa a passar a correr, ele está aumentando a intensidade, que ele não tinha. Aí ele diminui o tempo novamente para começar a correr. Então é um processo. Mas o ideal é o quê? Que sempre essa orientação parte do profissional para quando for mais específico. Só para finalizar, crianças e idosos podem fazer a sua atividade física? Podem como devem, né? Quanto mais cedo começar, melhor. Como a gente está falando um pouco de comportamento sedentário, tem estudos hoje que já conseguem mostrar em que ponto que as crianças começam a ficar mais sedentárias. E hoje elas estão ficando cada dia mais cedo. Tem estudos que têm mostrado, por exemplo, que as crianças que precisam de estímulos logo nos primeiros anos de vida não estão tendo porque os pais estão pegando um celular e dando para a criança. Então as crianças elas já estão sendo estimuladas a serem sedentárias. Então, as crianças, elas têm que, salvo engano, o que está escrito é que o máximo, dependendo da idade, 1 hora de tela. O resto tem que ser atividades realmente lúdicas e de brincar. O idoso, ele tem que fazer, se já for um idoso já de idade avançada e não tem histórico, realmente a orientação tem que ser feita. Agora, para as pessoas que estão caminhando para essa faixa etária da terceira idade, do idoso, né? Quanto mais cedo, melhor, porque você vai minimizar as perdas de massa muscular, que diminui o metabolismo, você vai melhorar a densidade mineral óssea, né? O sistema cardiovascular vai ficar bem melhor. Então tem uma série de fatores que vai contribuir para o idoso, para a autonomia funcional dele no final da vida. Ok, professor Flávio, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Show da Tarde. Obrigado a vocês pelo convite, estamos à disposição, esperando vocês para poder, todos os ouvintes, a fazer uma visita no nosso campus, né? Daqui um dia nós temos o Unimostra para conhecer os cursos. Estão todos convidados a conhecer o Unicep aí, quem sabe vir estudar com a gente no curso de Educação Física. Ok, nossa entrevista desta sexta-feira, professor de Educação Física, Flávio Rodrigues Duarte, do Unicep.